Oi, pessoal, boa tarde. A gente daqui a pouco já vai iniciar a live. Vamos aguardar a nossa convidada de hoje entrar. Bom, pessoal, boa tarde. A live que vai acontecer hoje, ela integra uma série de lives e tutoriais que a gente está fazendo com a hashtag Fazendo em Casa, aqui do FabLab Livre SP. E a ideia é serem tutoriais simples, que vocês tenham todos os materiais em casa e que vocês possam produzir, aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo com toda a família. Eu me chamo Marcela Souza, eu sou técnica do FabLab Livre SP e agora a gente vai conversar um pouco sobre o tutorial de máscaras de tecido, que foi publicado na sexta-feira passada aqui no Instagram do FabLab Livre SP e também no nosso Facebook. Eu sou técnica do FabLab da Casa da Memória de Itaquera. E hoje a gente vai esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham sobre o tutorial e caso vocês ainda queiram começar a fazer, se vocês já têm algumas dúvidas iniciais ou algum comentário para fazer sobre. E além disso, a gente vai conversar com a Maria Alice Gonzalez, do projeto Inova USP. Deixa eu ver se eu consigo já adicionar ela aqui à nossa live. Tá conectando. Oi, Maria Olá, Alice. tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para quem está aí também assistindo. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô, tô te ouvindo super bem. Pessoal, como eu estava comentando, a Maria Alice, ela é do Inova USP. E a gente vai conversar hoje sobre o tutorial de máscaras de tecido e também sobre o tema em geral. Sem que a gente pudesse prever, as máscaras se tornaram itens indispensáveis no nosso cotidiano, hoje em dia, por conta da situação em que a gente está vivendo. E as máscaras caseiras de tecido, elas podem ser produzidas de diversas maneiras. Inclusive na internet a gente encontra vários tipos de tutorial. Lembrando que o nosso tutorial de máscaras de tecido está aqui no Instagram do FabLab. Mas quão confiáveis elas são para a prevenção do Covid-19? A gente vai falar um pouco sobre o tema com a Maria Alice e também com a participação de vocês via chat. Maria Alice, você poderia se apresentar para o pessoal, para quem está assistindo, e contar um pouco sobre o projeto Respire, do qual você faz parte? Sim, Marcela. Então, boa tarde. Eu sou Maria Alice Gonzalez, eu sou arquiteta de formação e eu sou designer no projeto Respire, que é um projeto que está acontecendo pelo IRIS, que é uma das iniciativas do Inova USP. O Inova USP é um centro de inovação da Universidade de São Paulo, que é quem articula as iniciativas de inovação de empreendedorismo na universidade, fazendo essa interface entre o meio interno e o meio externo a universidade. E o projeto Respire, ele tem duas características importantes, duas características principais. Uma é a geração de conhecimento, então a gente está, através de testes, de construção de métodos de pesquisa, a gente está gerando conhecimento científico, que já está gerando artigos que estão sendo submetidos à revista de nanotecnologia, relatórios, tem o site do projeto, daqui a pouco a gente vai escrever aqui o site do projeto dentro do site do Inova USP, a página do Isso projeto. aí. Aqui quem puder também seguir o perfil do Inova aqui no Instagram, que agora eu entrei pelo perfil do Inova.
E a outra característica importante do projeto é a geração de renda para famílias de costureiras que estavam sem trabalho e por meio de uma parceria com uma empresa social chamada Tecido Social, que fez a articulação de hubs de costureiras para confeccionar máscaras para a comunidade da USP. Então, assim, o Inova USP está fazendo esse projeto para preparar para quando, por enquanto está todo mundo em casa, né? Que é o melhor a fazer agora é ficar com isolamento social, que é o que a gente tem como garantia, né? E comprovada, né, contra essa doença. E quando for necessário sair, a indicação é que você use máscara, porque qualquer máscara é melhor do que nenhuma máscara. Então, ela já cria uma barreira física, tal. Então, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas sobre o projeto, o que a gente tem a dizer, o que eu tenho a dizer é isso, né? Que a gente pretende entregar, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar algumas coisas assim, tá? Pela câmera. O projeto, então, pretende entregar para a comunidade USP kits com algumas máscaras, né? Elas têm esse símbolo do projeto que está em cada máscara também. Tem algumas informações básicas e outras informações a pessoa acessa pela página do Inova USP. Então, essas são mais de 50 costureiras, atualmente são 50 costureiras, então quase 50 famílias, porque algumas têm a mesma pessoa, a mesma família, né? Uma costureira da mesma família no projeto, mas são praticamente 50 famílias sendo auxiliando no projeto, né? sendo auxiliadas por esse projeto, tá? E a característica importante também do projeto é que ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, essa é uma característica importante do Inova USP, que é de agrupar profissionais de diferentes habilidades, diferentes conhecimentos num mesmo projeto, que ele fica muito mais rico, né? Todo mundo aprende, a gente consegue aprender com o contato profissional com os outros profissionais que estão envolvidos também. Tem médicos, engenheiros civis, engenheiros de produção, sou arquiteta, tem pessoal de moda, tem os parceiros que também esse projeto também foi possível pela doação de apoiadores que estão todos no site, quem quiser dar uma olhada lá depois, tem as empresas que doaram o material, tem empresas que doaram dinheiro. Então, a gente está vinculado ao projeto USP Vida, que é um projeto da USP, né, que está agrupando todas as iniciativas, né, contra o Covid. Então, a gente também está, quem quiser entrar no site da USP e ver quais são as outras iniciativas da USP nesse aspecto. Entendi. E aí, esses materiais que são enviados para as costureiras, como funciona? Vocês enviam o tecido? Como que funciona? Ainda bem que você perguntou. A gente entrega... Opa, o fone voou. A gente entrega para as costureiras um kit, como esse aqui, ó. Não sei se vai dar para ver inteiro, porque é meio grande. Um kit... são kits que produzem... a partir desse kit dá para produzir 500 máscaras. Então, já vai o não tecido, a gente usa um não tecido chamado, um não tecido SMS, que ele já tem tripla camada, assim, ele mesmo já tem 3 camadas de fibras. Tem os elásticos, tem as etiquetinhas, tem os arames, que depois a gente vai falar um pouco da importância desse arame nasal, desse clipe nasal. Uhum. E tem a linha. Então, assim, com esse kit aqui, e daí já tem também o acabamento lateral, já é cortado como uma tira. Então, com esse kit aqui, que acompanha também os tutoriais. Tá vendo? Tem o tutorial de costura, aqui o projeto, tem uma capa. Projeto com os realizadores, tem um molde,
Tem também um tutorial de qualidade, que é para ela prestar atenção, né? E já ter uma prévia para não ir para frente com algum defeito. Mas a gente também tem... A gente... Voltou? Voltou. Então tem o tutorial de qualidade, um protocolo de entrega. Então, assim, ela recebe esse kit foi preparado a várias mãos, então tem aqui opiniões do pessoal de logística, então a gente tem uma reunião diária de produção, que tem o pessoal que coloca em dia todas as, né, como que está o feedback das costureiras, o que aconteceu no dia anterior, o que teve de problema, qual é a previsão da semana. Então a gente tem um acompanhamento super bacana diário dessa produção, e é assim que está acontecendo. Entendi. Essa parte das costureiras, né? São costureiras de São Paulo que estão trabalhando. E a parte de geração de conhecimento, faltou eu contar que até um mês e meio atrás a gente estava, por meio do site, a gente estava recebendo máscaras de todo o Brasil para serem testadas. A gente teve um convênio, um dos nossos parceiros é o Instituto de Física da USP, e por meio de adaptações de equipamentos do próprio laboratório do Instituto de Física, a gente conseguiu adaptar um equipamento que era para outro uso, né, para avaliação de poluição atmosférica e tal. A gente foi feito umas peças com adaptação na impressora 3D, isso é legal para o tema de vocês, né, do Fab Lab, para quem assiste claro. aqui. Que a gente adaptou um equipamento para conseguir avaliar o grau de filtragem dos materiais nesse equipamento que era para outra coisa. Então, e daí com isso a gente abriu para o Brasil todo, a gente recebia máscaras de todo o Brasil que eram avaliadas em relação ao grau de filtragem, e mais para frente também o LME, que é um laboratório de microestrutura e como é que é o nome do laboratório? E ecoeficiência da Poli, eu sempre esqueço essa sigla. Esse laboratório tem também a parceria, o coordenador do projeto, que é o professor Vanderlei John, trabalha nesse laboratório, e lá eles desenvolveram um outro equipamento, a equipe dele, e para testar a respirabilidade das máscaras, porque é uma coisa que é legal a gente falar daqui a pouco. O que é importante da máscara é que ela tenha uma boa respirabilidade e uma boa filtragem, não adianta só uma das coisas, né? Com certeza. A ciência ela ainda está conhecendo esse novo coronavírus, né? E pouco a pouco a gente está encaixando as peças desse grande quebra-cabeça, que vai culminar futuramente na produção da vacina e de medicamentos capazes de tratar essa doença. A gente pode afirmar que a ciência também está começando a conhecer realmente a eficiência das máscaras na prevenção da doença? Você destacaria o resultado de algum estudo sobre a eficiência dessas máscaras domésticas? Então, o estudo que a gente tem feito nesse projeto comprova que, bom, principalmente que o que eu falei no comecinho, a máscara é uma barreira física para as gotículas e para o aerossol também. Algumas, né? Assim, dependendo do material, todas são eficientes para a gotícula, que é o que a gente solta quando fala, quando espirra, né? Que é a maiorzinho, que a gente... As gotículas de água, né? Que o pessoal conhece por perdigoto. Isso. Então, a gente viu nesses testes que qualquer tipo, mesmo as máscaras que não têm um grau de filtragem bom, ela não deixa passar a gotícula. Não se sabe ainda, cientificamente ainda não está comprovado o grau de transmissão da doença, o quanto ele é transmissível pela gotícula e o quanto ele é transmissível pelo aerossol. Então, o que se sabe é que assim, qualquer máscara, mesmo a caseira, feita de qualquer material, ela é melhor, ela é mais eficiente do que nenhuma máscara. Então, a dica é saia sempre que for necessário, né? Primeiro, assim, se puder, não saia.
permaneça em casa. Se for necessário sair, saia de máscara, porque você estando de máscara e uma outra pessoa também estando, você diminui muito a probabilidade de transmissão do vírus. Se isso tivesse acontecido desde o começo, a gente teria né, se a gente tivesse tido um estímulo para isso, que a gente não teve, a gente teria tido um outro panorama dessa evolução da pandemia aqui no Brasil, né? Então, o que a gente tem a dizer é isso, assim, que a gente tem confirmado que alguns materiais eles filtram melhor, mas o que acontece? As máscaras, elas sendo confortáveis, elas são. A gente indica que uma máscara confortável, que a pessoa vai permanecer com ela, é melhor do que uma máscara que filtre super bem, mas que não tem uma boa respirabilidade. Por exemplo, uma máscara de neoprene pode ser uma boa, ou então uma máscara que tenha muitas camadas, né? Então você consegue, filtra tudo, mas daí ela vai te dar um incômodo tão grande, você vai sentir calor, você vai sentir incomodado, com falta de ar. E daí você vai acabar enfiando a mão nessa máscara, você vai tirar, você vai colocar a máscara no queixo. Então, isso é pior do que você usar uma máscara que filtra menos, mas que protege em relação à gotícula, ou seja, ela não vai deixar passar a gotícula, então você já vai estar um pouco prevenido, né? E do que uma máscara que você vai tirar toda hora, ou que você vai pôr a mão contaminada nela, né? Que também é uma outra coisa que acontece. Sim, com certeza. E mesmo diante de toda essa informação da necessidade do uso de máscaras, a gente vê muitas pessoas ignorando essas recomendações nos espaços públicos, né? O Japão, por exemplo, é um país onde antes da pandemia a gente já observava a cultura de uso de máscara nas ruas. E no contexto pós-pandemia, aqui no Brasil e em outros países, provavelmente muitas pessoas vão aderir a essa recomendação de uso de máscara em público e também a higienização dos produtos que a gente traz para dentro de casa, por exemplo, do supermercado. Você acredita que essa cultura é um componente que a cultura é um componente importante nessa questão da renúncia ao uso das máscaras? A cultura, existe a cultura do país, né? Que, por exemplo, os orientais, assim, em relação a o distanciamento social, é lógico que a gente sabe que nesses países orientais as pessoas não são muito de ficar, né? A parte do distanciamento pessoal já facilita nesse tipo de país, porque eles têm uma outra cultura em relação ao corpo, né? Assim, a como se relacionar com o outro, a pegar Eles se o outro, cumprimentam de abraçar, forma encostar, diferente. o cumprimento. Isso é uma coisa que já está comprovado, que todo mundo, né, sabe disso, então isso já facilita. Mas também tem a cultura do uso. Então, assim, tem algumas coisas que. A primeira vez que eu saí, eu fiquei muito tempo sem sair. Quando eu saí a primeira vez e vi um monte de gente de máscara na rua, no primeiro dia eu me senti num filme de ficção científica muito ruim. Depois você vai acostumando, você vai incorporando essa cultura, como a gente agora hoje em dia usa cinto de segurança e foi uma coisa que, né, quando eu era criança, eu andava no banco da frente, no colo da minha mãe sem cinto. Então, imagina, isso é impensável hoje em dia. Então, assim, já é automático. Verdade. Então, tem a cultura do uso que se transforma em automática. Outro dia eu entrei em casa e fiquei 20 minutos de máscara sem perceber que eu estava de máscara. Eu falei, gente, eu tô de máscara. Então, eu acho que a gente vai acostumando com essa sensação de, é estranho. Lógico, é estranho, é ruim. Ainda mais que tem essa coisa da expressão, de você achar que o outro não tá vendo que você tá rindo, que você tá chorando, né? Então, mas eu acho que esse uso de máscara vai continuar por um bom tempo e por isso mesmo que a gente está investindo nisso e que a universidade também já está se precavendo, porque quando isso tudo, quando tiver uma vacina, quando as pessoas puderem estar com segurança os lugares ainda vão permanecer com o uso de máscaras, com certeza. A tecnologia ela está sendo uma parte muito importante, né, dessa questão de produção de máscaras, combate à pandemia e etc. A gente tem, por exemplo, a produção dos respiradores, que eles são eficientes e são de menor custo por Ih, não estou te ouvindo. parte das universidades públicas brasileiras. E esse projeto
projeto demonstra muito a essência. Oi, não tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo um pouco mal, assim, tá meio travando. Mas acho que tá indo, vai. Pode Oi, Maria continuar. Alice, Tô te ouvindo. estão me Tá com ouvindo? um delay. Posso continuar? Pode. Então, eu tava comentando, ah, eu tava comentando sobre atores estão criando, os respiradores que estão sendo em universidades públicas brasileiras e que eles têm um meu, A Shala tá falando para eu falar um pouquinho mais devagar. Quem é? Eu ou a Marcela? Tá sem áudio, Marcela. Você quer que eu saia e entre de novo? Não, não tá dando para te ouvir. Ah, eu vou falar mais devagar, hein? Ah, Marcela. Ah, pediram para você falar mais devagar, Marcela, quando você estiver com áudio. Você quer que eu vá explicando mais alguma